Bom dia, meus amores. Como vocês estão? Estão todos bem? Que bom, né? Jesus possa continuar nos abençoando e, coincidência ou não, hoje nós começamos o capítulo 5 e esse capítulo ele fala muito sobre o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. E é quando a gente começa, como eu coloquei no grupo, que seja um dia de honra e glória, que os recomeços possam, assim, vir com fé. Hoje, talvez se encerre o ciclo da princesa, ela tá bem ruinzinha. De ontem à noite pra cá, ela piorou bastante. E, inclusive, ela tá lá na cama ainda. Logo mais a gente já tá indo pro centro cirúrgico, mas provavelmente ela não resista. Ontem eu conversei bastante com ela e agradeci esses 17 anos que ela teve aqui com a gente e deixei na mão de Deus. Que Deus faça o melhor por ela, que Deus haja de forma mais leve, mais gentil. De vez em quando eu vou levar minha mão aqui no meu telefone, meus amores, porque apesar de ser um dia triste, apesar da gente estar vivenciando isso, talvez a gente vai precisar ter fé. Claro que a esperança é a última que morre, então vamos confiar em Deus, que através da sua intervenção, talvez a gente consiga êxito, mas também aceitando que as coisas elas precisam às vezes ser da forma que precisa ser, não é verdade? Na verdade eu deixei esse tema pra gente ler hoje, pois ele fala muito daquilo que nós precisamos confiar, que nós precisamos seguir. E hoje é um dia também especial. Logo mais às 11h45 da manhã será o meu 52 dias que eu estou aqui vivendo em vida. Então, daqui a pouco eu já faço 52 anos, vamos dizer assim. Então, de vez em quando eu vou ter que rolar aqui, que vai aparecer um monte de mensagem que o pessoal já tá me mandando, e aí fica aqui e acaba atrapalhando. Então, as bem-aventuranças, elas também podem encerrar ciclos no mesmo dia que se começa ciclos. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, ao iniciarmos o Sermão do Monte, pedimos que Teu Espírito abra nosso entendimento para que possamos compreender não apenas com a mente, mas com o coração aquilo que o Senhor nos ensina sobre o reino verdadeiro. Ensina-nos a viver os valores do Teu reino, que muitas vezes são diferentes dos valores do mundo, que possamos nos tornar bem-aventurados a seus olhos, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá para a nossa leitura? Então, capítulo 5, versículo 1, o Sermão do Monte. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Versículo 2. Então ele passou a ensiná-los as bem-aventuranças. Lucas 6, 20 a 23. Jesus disse, versículo 3, bem-aventurados os pobres de espírito. Isso também está em Isaías 61, 1. Versículo 4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Isso também está em Isaías 6, 61, 2. Versículo 5.
Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra dos céus. Porque herdarão a terra. Isso também está em Salmos 37:11, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Isso está também em Isaías 55, 1-2, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Isso também está em Provérbios 14:21, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Compare também Salmos 24:4. Versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Isso também está em 1 Pedro 3,14. Versículo 11. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disseram todo mal contra vocês. Isso também está em 1 Pedro 4,14. Versículo 12. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Isso também se encontra em 2 Crônicas 36:16 e Atos 7:52. Nós vamos parar a nossa leitura aqui. E na nossa analogia, as bem-aventuranças são como as raízes de uma árvore invisível. Enquanto o mundo valoriza aquilo que aparece, força, riqueza, poder, Jesus começa falando daquilo que ninguém vê: pobreza de espírito, mansidão, misericórdia, pureza de coração. É como preparar um solo antes de plantar. Se o solo não estiver quebrantado, nada nasce. Quando Jesus diz: bem-aventurados os pobres em espírito, Ele está mostrando que o reino começa quando reconhecemos que precisamos de Deus. Quando fala dos que choram, Ele aponta que há consolo para quem permite que o coração seja tocado. E quando durante a leitura aparecem referências como Provérbios 14:21 ou Salmos 24, isso nos mostra que aquilo que Jesus está ensinando não nasce ali, já estava sendo anunciado desde o Antigo Testamento. É como se toda a Escritura estivesse apontando para esse mesmo caminho de transformação interior. O reino de Deus não começa fora de nós, começa quando o coração aprende a se render. Amém? É uma coisa que eu falo muito, né? Não adianta você buscar no externo, porque tudo que a gente está precisando e tudo que a gente precisa está aqui, ó. Mora dentro de nós. Quando nós encontramos o reino de Deus dentro de nós, tudo é mais leve, tudo é paz, tudo é sabedoria, tudo é conscientização. A gente coloca Deus não só para nos ajudar a resolver um problema, mas para passar pelaquele problema, a sustentar aquele problema, a resolver aquele problema e até mesmo a liberar aquele problema. Que nós possamos nos dias de hoje sermos bem-aventurados em Deus, que possamos honrar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus,
possamos ser bem-aventurados e dignos de Sua palavra. Amém? Nós vamos interceder pela princesa. Eu já entreguei ela na mão do Senhor ontem à noite. Então, que o Senhor toque o coração e a mão da veterinária, que seja feito o que for melhor para ela. Que ela, se ela tiver que ficar, que tenha êxito. E se ela tiver que partir, que seja tranquila, no acalento do amor de Jesus. Vamos interceder também pelo Lucas Violin Silva, que está lá no Einstein de 13 anos. Eu não tive notícia dele ontem à noite, mas o que a gente tem é que ele está bem melhor. E também vamos fazer uma intercessão pelo meu novo ciclo, pelo meu ano, que se começa hoje, 365 dias, dentro de um ciclo de 52 anos, vivenciando muitas coisas. Um dia vocês vão conhecer minha história. Eu vou escrever uma autobiografia e eu sei que, assim como muitas histórias de vocês, eu tenho muito para contar. E nesses 52 anos eu acho que, nesses 51, né? Porque eu começo 52 hoje. Eu acho que eu vivi muita coisa já. Coisas assim, impressionantes. Eu acho que Deus começou na minha vida no momento que eu entrei na barriga da minha mãe. É ali que Ele começou a minha vida. É ali que Ele começou a cuidar de mim. Por tudo que eu vivenciei. Eu acho que eu lembro de Deus quando eu tinha 8 aninhos. Quando eu fiz a minha primeira oração. Com 8 aninhos. Ali. O que eu me lembro. Mas talvez pode ter sido antes. Então eu acho que nesses anos todos eu vivi em comunhão com o Pai. Só não tinha consciência disso. Como eu tenho agora. Com tanta intensidade e veracidade. Oremos. Pai amado, forma em nós um coração humilde, manso e misericordioso, que possamos viver as bem-aventuranças no nosso dia a dia, sendo instrumento de paz onde estivermos. Abençoa também todos os nossos familiares e fortaleça-nos na prática da Tua palavra, abençoando assim o Lucas Violin, abençoando assim a princesa, acolhendo-a, colocando suas mãos sobre ela, logo mais na sua cirurgia, abençoando também esse meu novo ano, Senhor, que possa ser um ano que eu possa viver as suas bem-aventuranças dia a dia e que eu possa ser instrumento de sua paz aonde eu for. Fortaleça esse grupo, esse estudo, que a cada dia possamos viver 15 minutos com Jesus de forma gloriosa perante a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores. Um ótimo dia, uma ótima terça. Que possamos assim honrar essa presença, que possamos assim estar nessa paz, apesar de logo mais eu passar por uma situação bem difícil, eu estou em paz, porque eu sinto Deus aqui comigo, porque eu sinto Jesus me dando o seu colo, me acalentando e me ajudando a passar por tudo que virá. Amém? Que cada um de vocês também possam ter esse conforto. Um ótimo dia.
Até amanhã.